a todos e todas. A gente vai, então, retomando a aula de moderna, a disciplina de moderna. Nós começamos a falar, na semana passada, nós começamos a falar da cultura popular na Idade Moderna, no começo da Idade Moderna, né? Que a Idade Moderna também, a gente sempre tem que considerar que a gente poderia pensar em dois momentos razoavelmente distintos, que é um primeiro momento que vai do Renascimento, né, por volta do século XIII, XIV, até o que a gente chama de Revolução científica do século XVII. E o segundo momento, que vai mais ou menos do final do XVII, né, até o final do XVIII. O final do XVII, quando acontece, que a gente poderia chamar esse momento das revoluções, né? A era das revoluções, fazendo, né, uma paráfrase do Hobsbawm, né, que seria da revolução, das revoluções inglesas, que começam por volta de 1648 e vão terminar em 1668. Então, nesse período, né, a gente tem, que é a segunda metade do século XVII, até a Revolução Francesa do final do século XVIII, a gente tem um período extremamente turbulento na Europa. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte: sempre que a gente está falando de história, história é um campo extremamente complexo, que nós estamos falando do homem no tempo, né? É isso que história basicamente é isso. Por isso que história muitas vezes é confundida com memória, né? Como diz o Peter Burke, agora que a nossa profissão foi reconhecida, né, tem uma diferença muito grande. Por quê? Porque os historiadores têm um papel que é terrível para as sociedades. E, ao mesmo tempo, é legal que eu acabei de ler isso num livro de um historiador que eu acho maravilhoso, que é o Marc Ferrot. Ele vai falar que a função da história é terapêutica e militante. Ela é terapêutica porque, ao mesmo tempo, ela contemporaneamente, né, a história, ela vai substituir o que a gente chama, ou que tradicionalmente ficou conhecido como memória coletiva, memória social, né? Então, ela vai, de uma certa maneira, construir um campo de lembranças que são compartilhadas por uma sociedade, né? Aí você pode pensar em quais sociedades são essas. São sociedades múltiplas, então são múltiplas essas histórias. Mas elas são histórias que aí, viu, Margarete, falando da teoria da história, que o Riso explica muito bem, né? É que o indivíduo, né, a criança, né, quando ela entra na escola, o que acontece com ela? Ela pega aquela memória dela, que é uma memória familiar, uma memória mais social, e aí ela reconfigura a trajetória dela como ser social, né, dentro desse complexo um pouco mais amplo, além da família, que é a sociedade. Isso é muito fantástico da gente pensar, né? Então, ao mesmo tempo que a história faz isso, ela tem uma questão fundamental. O que é? Que é o que o Peter Burke falou, né? Que, ao mesmo tempo, né, a memória você pode esconder, né? A memória, como a nossa memória faz, o que ela faz? Ela esconde, né? Eu era um adolescente horroroso, eu falo isso para minha família, eles acham que eu estou brincando, né? Não, eu sou um adolescente horroroso, eu era 4 olhos, usava um fundo de garrafa horroroso, com a cara cheia de espinha. Olha que figura medonha, né? É óbvio que hoje eu rio disso, mas na prática as sociedades, elas não gostam de ver o seu passado, né? Sobretudo se ele é um passado do qual ela não se orgulha, né? A Alemanha não se orgulha de ter sido nazista, né? O Brasil não se orgulha de ter sido escravagista, né? A gente nega os nossos passados. A Europa não se orgulha de ter explorado sistematicamente as Américas e depois a África e depois a Ásia, se não todas elas juntas, né?
Muitos países, inclusive países da América, como os Estados Unidos, consideram que ficaram ricos sem a colaboração de ninguém. Tudo isso é uma falácia, tudo isso é memória, né? O historiador é aquele cara que ele olha para o passado, né, tentando tirar o véu da memória. Não é porque ele é mau, não. É só porque o véu da memória esconde coisas que essa sociedade, até para que ela avance, até para ela seja uma sociedade admirável, até para que ela seja capaz de se realizar como civilização, ela precisa reconhecer, né, os erros, né, atrozes que ela cometeu no passado. Né? Os alemães, eles têm que olhar para o nazismo, né, e ter medo do nazismo, porque o nazismo matou 6 milhões de judeus e causou a maior guerra europeia de todos os tempos. Matou não só judeus, eles dizem que é 4,5 milhões ou 6 milhões, a gente não sabe exatamente, porque não, né, você não contabiliza mortes, sobretudo nas condições que eles foram assassinados, né? Mas também foram mortos armênios, árabes, homossexuais, prostitutas, doentes, quer dizer, é um genocídio, né, monumental. Então, a Alemanha tem que olhar para esse passado dela e temê-lo, né? Como nós temos que olhar para o nosso passado escravagista e nos assustarmos, reconhecermos que até o século XIX quem trabalhou no Brasil foram os escravos e depois os imigrantes, né? Então, veja, o Brasil é um país construído por escravos. A mão do trabalho escravo, né, nos sustentou durante 400 anos. Então, desculpa eu ficar assim emocionado, mas professor de história tem que ficar emocionado com o passado, senão ele não é professor de história. Então, o que é o texto do Jacob Boucard? É isso, né? O primeiro texto sobre Renascimento que eu apresentei para vocês, inclusive, algum de vocês comentou, né, comigo, que era um texto de 50 páginas introdutórias, mas era um texto maravilhoso, né? Aí, o que a gente tem de fantástico agora? A gente tem um outro texto, que é um texto bem menor, né? Mas aquele texto falava do quê? Aquele texto falava da cultura e falava de alguns conceitos muito importantes para a gente pensar em cultura. Vai tomar seu banho primeiro. Conceitos maravilhosos. Tô brincando com você, não. Olha, eu tô, por acaso? Gente, tem alguém que está com o microfone aberto. Então, é um conceito maravilhoso sobre cultura, para a gente pensar cultura na virada do século, o que modificou na cultura ocidental europeia, né? Para a gente pensar antropologicamente o que tem, como é que a gente pode pensar, por exemplo, né? Olha para vocês verem, eu não falei isso na aula passada, mas olha a importância da história. O que tem acontecido contemporaneamente com as mídias sociais, como é que elas modificaram a maneira da gente de sociabilidade, vocês viram lá. Então, o Bakhtin estudou essa mudança na Itália, da era medieval para a era moderna, e a gente pode, a partir, não falando que é a mesma coisa, mas a gente pode, a partir disso, ver, né, ou reconhecer outras mudanças muito importantes que vão... Que são muito importantes para a gente pensar o mundo contemporâneo, né? Nós estamos num momento muito importante para a gente pensar nisso também, né? Apesar das pandemias serem diferentes, a gente tem os historiadores têm toda uma trajetória de estudarem pandemias, né? Essa tem uma história das pandemias. Então, é curioso que a última pandemia que tem um século atrás, e as práticas, por exemplo, que eles propuseram há um século atrás são mais ou menos que nós propusemos hoje. Vejam que há um século atrás não existia, por exemplo, a gente não pode esquecer disso, não existia, por exemplo, antibiótico, né? Os antibióticos foram o antibiótico, né? Isso que a gente chama de antibiótico foi inventado, foi descoberto, na verdade, inventado, a gente não é o caso, mas descoberto no final da Segunda Guerra Mundial, né? Então, há um século atrás não existia antibiótico, não existia anti-inflamatório, não existia, né, a maioria dos remédios que a gente tem hoje. Mas, ao mesmo tempo, a forma de se proteger é a mesma historicamente dada. Então,
a história serve muito para isso. Ela descortina coisas que a gente não quer ver e, ao mesmo tempo, ela nos revela algumas práticas que não deixaram de existir. E aí, o que o Bakhtin tem? O Bakhtin fala da cultura em geral e da Itália em particular e dessas mudanças que estão acontecendo na cultura italiana a partir da pesquisa que ele fez. O Burckhardt é um outro cara, ele é um historiador maravilhoso também, a gente não pode esquecer, né? Eu, modestamente, só trago historiadores maravilhosos, né? Gente, é brincadeira, eu tô abusando da boa vontade de vocês, mas um pouco é isso mesmo. Quem que ele é? Ele é um cara que é considerado... ele é suíço, que vai fazer o doutorado dele ele vai estudar na Universidade da Basileia, vai estudar em Zurique, e ele vai ser orientado pelo maior historiador, o mais reverenciado historiador do chamado historicismo alemão, né, ou da escola metódica alemã, que era o Leopold von Ranke, né, que a teoria da história revela para vocês. O Leopold von Ranke, ele também é um cara muito influenciado pelo romantismo, que é o cara que vai estudar, são aqueles caras que vão pensar na história como uma forma de você criar esse passado, um passado meio mítico, meio fantasioso a respeito das nações. Mas ele está muito ligado ao quê? Aquela ideia de que a história serve para contar a história das nações, tá? Que aparece sobretudo no início do século XIX, né? Próximo também de um movimento, que era um movimento mais literário, que era do romantismo. Tudo isso para quê? Para criar os chamados Estados-nação do século XIX, né? Que vão ser muito importantes no século XIX, até que eles chegam na Primeira Guerra Mundial e fazem, né, destroem a Europa em busca, né, do poderio que eles esperavam construir, né, e da briga pelas fortunas e pelas riquezas do mundo inteiro, né? Eles acabam produzindo uma guerra que vai torná-los, vai tornar a Europa a segunda, vai colocar a Europa em segundo plano e vai colocar os Estados Unidos em primeiro plano, né? Os Estados Unidos saem da Primeira Guerra Mundial como a maior potência econômica do mundo, né? Todo mundo sabe disso, vocês estão estudando isso lá com o Davi. Mas aqui, vamos estudar isso com o Davi, né? Mas o que é mais importante da gente pensar é que, voltando ao que eu estava falando antes, quem que é o Burckhardt? Olha, né, primeiro é isso, né? A gente fica falando que os historiadores, ele é um historiador mais voltado a uma história da arte, mas ele é um historiador que vai... Alguns vão falar que ele que inventa, ele e o Michelet, que é um historiador francês, eles vão inventar essa ideia de renascimento, né? A gente não pode esquecer que ele está fazendo, né, uma história baseada naquilo que era mais importante para eles. Só que era o quê? Que era texto escrito. É isso que o pessoal da escola metódica falava, né? Eles vão falar do quê? Eles vão falar, fonte tem que ser fonte escrita, né? Eles, depois que isso vão passar, mas quem escrevia são só os poderosos. Então, você está fazendo uma história, né, dos poderosos, né? Mas como é que você faz essa história também? E aqui, a outra coisa da escola metódica é o quê? É que a fonte histórica, ela revela a verdade, né? Então eles estão começando a se afastar de Deus, que deixou de revelar a verdade, e estão buscando um outro revelador da verdade, que era o quê? A fonte histórica, que também não revela a verdade, né? A fonte histórica é igual você achar que o Facebook conta a história das pessoas, né? O cara tá morrendo, né? Tá sem emprego, a mãe dele acabou de morrer, ele fala, estou triste que a mamãe acabou de morrer. Porque o Facebook, como tudo isso, como as fontes, elas não são fidedignas, elas são aquilo que aquelas pessoas gostariam que as outras pessoas achassem delas, né? Usando esse exemplo rasteiro, mas que ilustra muito bem o que é você acreditar que a fonte vai te revelar a verdade. Por outro lado, o que esse cara maravilhoso, historiador maravilhoso, ele faz? Ele cria, né, no trabalho dele, uma obra monumental. Ele vai falar do Estado como obra de arte, que é aquilo que eu falei com vocês, né, gente? O Renascimento, né,
ele vai questionar tudo que vinha antes dele, né? É um movimento de renovação, mas, ao mesmo tempo, o Renascimento, toda vez que você tem um movimento de renovação na cultura, eles vão questionar o que veio antes dele, como os hippies fizeram, né, com a geração anterior a eles lá nos anos 60 nos Estados Unidos. Em geral, isso acontece nos mesmos lugares onde você tem uma economia mais exuberante, né? Que aí você pode dar melhores condições para a população, e essa população pode, ao invés de se debulhar no trabalho, pode se dedicar a pensar. E aí ela vai pensar e vai questionar a orientação que essa sociedade tem dado para a vida dela. Mas aí o Buca, o que ele faz? Ele fala primeiro do Estado como obra de arte. Por quê? Porque o que ele vai pensar é que a Renascença ela é fabulosa porque ela vai trabalhar com alguns elementos maravilhosos, né? Ela vai, de uma certa maneira, passar a questionar aquilo que é revelado. Ela começa a tentar explicar. Essas explicações elas terão que ser cada vez mais matematizadas, né? Além dessas explicações serem matematizadas, eles vão valorizar o homem. Aí, né, alguém vai dizer para mim, mas eles vão valorizar Deus, né? Eles vão se tornar ateus? Não, gente, eles vão se tornar ateus, né? A sociedade ocidental, elas começam a criar intelectuais que são ateus a partir do século XIX, né? E mesmo assim é um período razoavelmente curto, que provavelmente a segunda metade do século XIX, porque um dos grandes físicos contemporâneos, né, que é o Einstein, ele não era nem um pouco ateu, né? Ele era um cara brilhante que era ele não era religioso, a gente não pode esquecer, a gente tem que dividir isso, né? Ele não era ligado a nenhuma religião, porque a religião é de pessoas, seres humanos, né? Nós já conversamos disso antes. Seres humanos são pessoas que podem se corromper, sejam de qualquer religião que a gente sabe muito bem disso. Nós acabamos de ter o João de Deus aqui, que é vizinho da gente. Nós estamos vendo todo dia pastores que vendem a alma. Nós acabamos de ver uma pastora que mandou matar o marido, né? A gente sabe que padres foram acobertados pela Igreja Católica, padres que eram pedófilos. Então, só para a gente entender, né, a diferença entre religião, né, e transcendência, acreditar em Deus, né? Hitler se dizia religioso, né? Mas a gente sabe que grandes líderes mundiais tinham religiões que eram muito pouco conhecidas. Por exemplo, a gente pode pensar no Gandhi, por exemplo, né? A gente pode pensar também que alguns, né, intelectuais que deram contribuições, como eu falei com vocês, né? O Einstein, por exemplo, era um intelectual que acreditava muito em Deus, ele não acreditava nas religiões, ele era crítico, né, das religiões, mas não que ele não acreditasse em Deus, né? A gente não pode esquecer essas diferenças, que são diferenças radicais, né? Eu falei de católicos, falei de protestantes, falei de espíritas, esqueci de falar dos muçulmanos, né? Aquela guerra santa lá, os homens bombas né, eles estavam sequestrando mulheres, né, e transformando elas em o chamado Estado Islâmico, em escravas sexuais. Então, só para vocês entenderem que nós estamos falando não estou falando de uma religião, estou falando das grandes religiões que existem no planeta, né? Em todas elas, nós encontramos seres humanos, né, extremamente corruptos, né, e convencendo as pessoas que elas não são corruptas, que elas são emissárias de Deus. Elas não são emissárias de Deus, né? Elas são seres humanos e, em geral, muito corruptas, né? Os emissários de Deus, né? Deus, se quiser mandar um emissário, ele vai mandar um emissário com poderes, né, demiúrgicos, né? Vamos dizer assim. Mas voltando ao que a gente está falando, olha que fantástico, né? Nós falamos da cultura em geral.
Agora, o que o Booker vai nos mostrar? Né? Ele vai pegar o livro dele, como eu falei com vocês. Por que ele vai chamar o Estado como obra de arte? Porque esses homens do Renascimento vão considerar que Deus, né, fez o homem como obra de arte. Então, esses homens são feitos como obra de arte de Deus. Então, eles vão tentar realizar isso. Então, o Estado, né, como o próprio Niccolo Machiavelli vai nos mostrar, né? Quem que era o Estado? O Estado, gente, era uma obra de arte do homem. Então, tudo que vai ser feito nessa época, sobretudo se a gente estiver se referindo à Itália, né, está muito marcado por essa busca desses seres humanos pela excelência, né? Isso a gente vai ler, eu não quero me antecipar, a gente vai ler nos textos desses autores, mas o Buca, ele vai então falar na primeira parte da obra do Estado como obra de arte. Vejam, né? Foi a primeira coisa que nós falamos nessa disciplina, nós voltaremos a esse tema, depois do desenvolvimento do indivíduo, que é esse que nós vamos tratar, depois do florescimento da antiguidade, né? Depois ele vai falar da descoberta do mundo e do homem. Qual mundo? Né? Desse mundo que é o mundo mais mundano, e depois das festas e da vida social. Vocês, a gente vai ver que o que o Buca vai então fazer? O Buca vai então, ele é aquele cara que vai pensar no Renascimento de forma idealizada, né? Ele vai comprar, porque ele era um cara, um historiador do século XIX, como o Michelet na França, ele na Alemanha, ele vai comprar a ideia do que os renascentistas estavam vendendo, né? O Facebook renascentista está vendendo. O que é que ele está vendendo? Ele está vendendo aquela ideia idealizada do homem renascentista. E esse homem renascentista, ele tem algumas coisas que são realmente primorosas. A arte dele é absolutamente primorosa, né? A forma dele de trazer essa realidade e de não negar essa realidade é primorosa, e a valorização do homem também é absolutamente fenomenal, né? Agora, o que acontece? Ué, é só a gente pensar, né? Pensemos então, né, meus queridos alunos, vamos pensar. Pensar não dói, né? O que faz? O que o Niccolo Machiavelli faz? Ele pega a arte da política e fala: vamos ver o que tem debaixo do pano. Ah, meu Deus, né? O que eles vão ver debaixo do, né? Por que até hoje o cara vai falar assim: ah, você é maquiavélico? Porque, coitado do Maquiavel, gente, a única coisa que ele vai falar é: a ciência da política tem que ver a política. E o que a política é? Extremamente corrupta, né? A ciência, a política mandava matar as pessoas, né? Então, veja, aí o que o nosso amigo Buca vai fazer é que ele vai, de uma certa maneira, comprar o véu, né? Ele vai esquecer que o Maquiavel, a única coisa que o Maquiavel fez foi colocar, digamos assim, a luz da razão sobre, né, esse véu da política. E falou: olha, né, os políticos, né? E aí o que é pior, já contei esse processo sobre o Maquiavel. O que ele mandava fazer? O Maquiavel vai falar: olha, os imperadores que vocês conhecem, né? Desde a Grécia Antiga até os imperadores romanos mandavam matar os seus adversários, né? Assassinavam, pagavam os assassinos, envenenavam seus adversários, né? Ou seja, eles faziam tudo que é mais sórdido do ponto de vista humano para garantir o seu poder. Mas, ao mesmo tempo, o Maquiavel vai falar assim, voltando ao texto do Booker, vai falar assim: o Estado é obra de arte do príncipe. Tá claro? Então, o que o Booker vai mostrar para nós? Vai mostrar um traço desse universo do Renascimento. Qual que é a parte que ele vai falar? Desculpem. A parte que ele vai falar é a parte do desenvolvimento do indivíduo, é a parte 2, né? Então, ele divide isso em 3 partes, né? As 3 partes, a primeira parte
é a personalidade, depois é a glória, depois o ridículo e o humor. Aí eu acho que vocês estudaram, mas a primeira coisa que ele vai... Olha o argumento dele, ele começa... Olha que maravilha. É isso que eu estava falando para vocês antes. A gente não pode esquecer que história é uma coisa complexa. Então você não pode pegar um indivíduo e esquecer que ele é fruto da sua época, fruto do seu tempo, ele parece mais com o seu tempo, com os seus pais, como dizia, acho que era um desses grandes historiadores, acho que é um historiador, Mark Bloch. é o Mark Bloch, né? Então, vejam, olha que maravilha. Aí ele vai falar, ó, né? A primeira coisa que, embora, né, ele seja um historiador da arte, a primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte: no caráter desses estados, repúblicas ou despotismos, está não a única, mas a principal razão para o desenvolvimento precoce dos italianos. Então, olha que fantástico, né, que ele está falando. Ele está atribuindo, né? Depois a gente vai ver, a gente vai estudar o Norbert Elias. Ele está falando que esses seres humanos, né? Ele está falando o homem aqui sempre no sentido do homem e da mulher, né? Que esses seres humanos são fabricados pelos estados, pelas sociedades, sobretudo pelo elemento político dessas sociedades, né? Ele está falando dos estados, né? Vejam, os italianos, numa época que os italianos não existiam, que os italianos a unificação italiana vai acontecer 10 anos depois da publicação desse livro. Mas você já tinha aquela mentalidade italiana que vai marcar aquela região. Que aí você vai me perguntar, né? Ô, Bidala, mas não tem alguém que explica a ideia de nação, não? Gente, tem muita gente querendo fazer isso desde o século passado, tá? Mas é muito difícil. É muito difícil a gente estabelecer isso. É bom que então vocês estão aí, desafio para vocês, né? Entender como é que funciona. Dois caras que vão tentar, que vão escrever um livro inteiro, tentando pensar até lembrei de mais um. Mas os dois historiadores é o Hobsbawm, que vai escrever Nações e Nacionalismo, e o Benedict Anderson, que é irmão do Perry Anderson, que a gente vai estudar no segundo momento dessas aulas. Ele vai escrever um livro sobre o nacionalismo, tentando entender isso. Tem um outro livro também, que é uma coletânea de vários artigos, que se chama Questão do Nacionalismo. E tem o Stuart Hall, que é um indiano que migra para a Inglaterra e dá aula nas universidades inglesas. Ele também vai tentar escrever alguma coisa sobre o nacionalismo. Tem o Homi Bhabha também, que vai tentar escrever sobre o nacionalismo. A gente tem, já que nós estamos falando disso, vocês perderam uma aula e nós ganhamos uma homenagem maravilhosa da universidade ao Noé, que é um dos caras também que vai escrever sobre a nação brasileira, né? Parece que isso são coisas importantes. O Sérgio Buarque também tentou encontrar essa nacionalidade brasileira. Mas vamos ao texto para a gente não se perder. Então ele começa falando do Estado, né? E aí ele vai, olha que bacana, né? A primeira coisa, ele está falando, não se esqueçam disso, ele está falando de estados, né? Então, ele que era um cara das artes e tal, ele atribui aos estados a formação desses indivíduos italianos, que nem eram italianos ainda, como vocês bem sabem. Aí ele fala, na Idade Média, os dois lados da consciência humana, aquele voltado para o interior, né, íntimo, e aquele voltado para o exterior, que seria o social, jaziam ou semi-adormecidos ou semi-despertos, sob um véu comum. O véu tecido de fé, ilusão e preconceitos infantis, através do qual o mundo e a história eram vistos com tonalidades estranhas. Então, veja, aqui, né, ele já está chutando balde. Aqui ele está falando do quê? Daquele tipo de religiosidade que é um tipo de religiosidade negativa, né? Um tipo de religiosidade que ele deixa muito claro, cheia de ilusão, né, e preconceitos infantis, né?
Então ele está falando da religião em geral, não, dessa forma de religiosidade, né, mais clara. Então ele fala, o homem só estava consciente de si próprio como membro de uma raça. Aqui, gente, quando a gente está falando de raça, não é raça no sentido contemporâneo, não. É raça no sentido que eles atribuíram naquela época, ou seja, raça no sentido de nacionalidade, os italianos, os alemães, os suíços, os franceses, os ingleses, tá? É isso que ele está falando. Então, é raça no sentido de uma coletividade, né? Obviamente que não era, ou de um povo aí, ó, né, de um partido, de uma família, de uma corporação. Por quê? É por isso que o Leonardo chama Leonardo da Vinci, né? Da Vinci era a região perto de Florença onde ele nasceu. Era muito, né, Nicolau de Cusa, né? Por quê? Porque ele morava, né, ele é dessa cidade de Cusa, né? Então, essa forma que a gente tem ainda no início da era moderna, né, é muito herdeira desse mundo. Vejam também como é que não há uma ruptura, né, radical. Né? É herdeira dessa transição da Idade Média para a Renascença, da Idade Média para a Idade Moderna, o começo da Idade Moderna. E aí é muito legal, ele está falando o quê? O homem medieval, ele era um homem que, para ele se entender, ele tinha que se reportar ao coletivo. Né? E aí ele está falando, veja, esse capítulo é para ele entender como é que esse indivíduo, né, que era até então, esse ser humano, que era até então coletivista, ele vai se tornar individualista ou individual. Né? Como é que se operou essa mudança nesse indivíduo? E aí ele vai tentar explicar. Né? Ele vai falar, foi na Itália que este véu se desfez. Primeiro, um tratamento objetivo do Estado e de todas as coisas desse mundo. Por que um tratamento objetivo? Acabei de falar de vocês do Nicolau Maquiavel, né? O Estado era alguma coisa racionalmente ordenada, né? E aí é só para o Estado? Não. Ele também era... ele também era um Estado... e era aplicado em outras coisas, como eu falei com vocês, eles vão tentar começar a compreender o mundo, não só através da revelação divina, mas através de alguma explicação que fosse uma explicação mais convincente, sobretudo mais matematizada. Lembra que eu dei o exemplo para vocês na aula passada a respeito do como é que isso aparece na Renascença, né, com aquele grande, que é o Brunelleschi, né, que ele vai conseguir construir a abóbada da capela, né, que era uma moda monumental, e que ele vai fazer isso usando matemática. Né? Então, a gente tem uma coisa muito maravilhosa de pensar, que é esse aspecto, né, da tentativa de encontrar formas, né, humanas para explicar e para melhorar o mundo humano, né? Para ser capaz de ir além daquilo que tinha sido construído só de forma empírica, né? Isso é muito bacana da gente pensar. Aí ele vai falar assim, então o lado subjetivo se afirmava com ênfase correspondente, o homem se tornava um indivíduo, né? Isso, segundo ele, era, acima de tudo, uma questão política. Ele vai explicar isso também. Muito bem, Gabriela, isso mesmo. Né? Ela está falando que o Hegel disse que nenhum homem pode superar o seu tempo, pois o espírito do seu tempo é também o seu próprio espírito. Na verdade, se a gente, né, que é os neo-hegelianos ou neo-kantianos vão dizer isso, né, que é só se substituir espírito por cultura. Né? Nós somos bichos culturais. Isso já está mais que provado, e aí vocês me desculpem, mas eu vou citar dois autores, a gente cita os autores, não é porque nós somos melhores que alguém, não, porque a gente estudou, nós não aprendemos nada na internet, né? Nós não fizemos cursinho de internet de 3 meses para nos tornarmos doutores, né? Nós fizemos uma carreira, em geral, de 2 mais 4 anos, depois da graduação, mais 6 anos, então os autores que comprovaram isso foram o psicólogo, ou pelo menos ele era psicólogo, se tornou psicólogo depois, que é o Vygotsky, que vocês estudam lá na educação, com as pesquisas dele, depois os caras que o seguiram, sobretudo eu gostaria que vocês lessem mais um outro historiador, um outro pesquisador dessa área que se chama James Wert, depois
eu escrevo o nome dele aqui, e ele tem um texto que ele escreve, que foi traduzido para o português, que vale a pena ser lido, e que fala sobre isso que nós estamos falando, da memória e da história, e um antropólogo monumental também, norte-americano, chamado Clifford Geertz, né? Geertz. Esses dois autores, o Vygotsky, do James Whale, mais contemporâneo nosso, e o Geertz, né, o Clifford Geertz, que é antropólogo, eles comprovaram, a neurociência está provando isso muito claramente, que nós somos bichos fundamentalmente culturais. Né? O Geertz fala uma coisa, e a neurociência também fala uma coisa muito mais contundente, fala que até os nossos avanços biológicos dependeram dos nossos dispositivos culturais, né? Que nossos avanços cognitivos, nossos avanços físicos, eles decorrem das nossas demandas culturais. Mas isso eu só indiquei os autores aí para vocês, porque, ao contrário de muitas aulas que são disponíveis na internet, nós estudamos, nós lemos os livros, e os livros nos dizem algumas coisas que a gente compartilha com vocês. Nós não somos seres humanos assim excepcionais, não. Nós somos só seres humanos que estudamos mais do que a maioria. Né? Então a gente reverencia aquelas pessoas que vieram antes de nós, graças a Deus, né? E que nos ensinaram muitas coisas. Né? Isso é bom, que também nos dá um pouco de medida para a gente não ficar muito arrogante, né? Arrogância, né? A gente está vendo aqui, né? A gente vai ler isso no texto, tá, gente? Leiam o texto, está no texto do Jacob Burckhardt, que é um historiador do século XIX, né? Ele vai dizer lá na frente quanto ao humor, né? Ele vai falar, olha, esses caras maravilhosos tinham que ser, né, escarnecidos, para que eles não se considerassem assim muito importantes, né, para acabar um pouco com a sua arrogância. Mas agora a internet, né, produziu gente com uma arrogância medonha, né? Mas vamos voltar ao texto, que é o que nos importa mais ainda. Aí ele vai, é muito interessante, que vejam, ainda que ele fale da Itália e do Renascimento a partir do século XIV ao XVI, que são as datas que praticamente todos os historiadores concordam, ele começa falando que, no entanto, né, o ocaso do século XIII, quer dizer, o final do século XIII da Itália, começou a enxamear de individualidade. Então, veja, ele também tem um traço, isso é muito bacana, vocês que estavam me perguntando a respeito do Burckhardt, que ele tem esse traço que é bem romântico, que é de trazer um pouco de... o texto dele é quase literário, né? Isso é uma coisa que eu invejo de uma forma até negativa, né? Os caras que têm esse brilhantismo, que conseguem fazer teoria com essa sofisticação literária, né? Aí ele fala, o grande poema de Dante teria sido impossível em outro lugar, né? Depois ele vai explicar por que o grande poema de Dante. Lá na próxima página, na página 84, ele fala, o cosmopolitismo que crescia nos círculos mais bem dotados já representava em si um alto estágio de individualismo. Aí ele continua com Dante, por isso que eu estou indo lá. Olha lá, Dante, como já dissemos, encontra uma nova pátria na linguagem e na cultura da Itália. Mas, além disso, ao dizer, meu país é o mundo inteiro. Então vejam, né? O Dante, meu país é o mundo inteiro. Então, Dante Alighieri, né, um cara do Renascimento, da Europa, ele não está se considerando, gente, europeu, ele está se considerando um ser no mundo, né? Ele está se propondo a ser um ser no mundo, né? Esse cosmopolitismo é maravilhoso dessa geração, né, que vai inaugurar o humanismo italiano dessa época. Depois ele continua, né? Ele é muito bacana aqui, ó, que eu estava falando antes com vocês, lá na 82, voltando para 82. Os italianos do século XIV conheciam um pouco da falsa modéstia, ou da hipocrisia, em qualquer forma. Nenhum deles sentia medo da singularidade de ser e parecer diferente dos vizinhos. Aí ele continua, como já vimos, o despotismo fomentava a individualidade ao mais alto grau. Não apenas o tirano
ou do condottiere, mas também dos homens que ele protegia ou usava como instrumentos, né? O secretário, os ministros, o poeta, né? O companheiro. Aí, por quê? Essas pessoas eram forçadas a conhecer todos os recursos internos da sua própria natureza, de passagem ou permanentes. Sua apreciação da vida era aumentada e concentrada pelo desejo de obter a maior satisfação possível de um período muito breve de poder e influência. Isso aí vocês não leram, mas é só para vocês entenderem o seguinte: o que ele vai falar? Ele vai falar, olha, como não havia as linhagens do Estado absolutista, né, na Itália, sobretudo nas repúblicas, que eram períodos curtos de domínio, o que o condottiere tinha que fazer? O condottiere era meio que um tirano também, viu, gente? Daí o Mussolini, mais contemporâneo do século XIX, ele vai buscar muito essa ideia do condottiere, né, desse tirano. Mas aqui, o que vai importar mais naquela época tinha um traço um pouco diferente. Por quê? Porque o cara era monarca, então o condottiere ele equivalia a um monarca, né? E aí, do que ele está falando? Como eles eram os governos deles, né? Era a primeira parte do texto, né? O primeiro capítulo. Ele vai explicar o seguinte: que como o domínio era muito rápido, né? Ele tinha que fazer coisas que pudessem ser rapidamente executadas. Para quê? Para que ele deixasse para gerações vindouras, para que ele marcasse, né, a presença das gerações vindouras, para que as realizações deles fossem reconhecidas nas suas comunidades. Então, é isso que ele está falando aqui. Então, ele está falando, não só condottiere buscava realizar logo aquilo que ele queria deixar para a posteridade, e depois ele vai explicar isso no texto, o que a importância da posteridade aqui, como ele também fazia o quê? Ele de uma certa maneira, convocava todo mundo que estava em torno dele, fosse ele rei, fosse ele na república, para se comportar da mesma maneira, né? Ou seja, dar o melhor de si, como ele vai explicar lá no texto, lá na frente, como era, né, o Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, né? A gente vai ler dele agora mesmo. Então ele vai falar, a riqueza e a cultura, lá no final da 82, a última frase lá, a riqueza e a cultura, cuja exibição e a rivalidade não eram proibidas, era uma liberdade municipal considerável, né? Uma igreja que, diferindo, olha a importância que ele vai dar, por exemplo, à liberdade, para as liberdades, né? Nós estamos no século XIX, né? Não esqueçam disso. Então, a igreja que, diferindo, né, daquela do mundo bizantino ou do mundo maometano, não se identificava com o Estado, ou seja, você não mistura religião e Estado. Então ele está falando que isso vai ser uma grande contribuição para o desenvolvimento individual na Itália, né? Não misturar Estado e igreja. Aí é lógico, eu estou falando dos esquecimentos. Ele esqueceu que uma parcela significativa dos estados italianos eram estados o quê? Eram estados eclesiásticos, né? Eram estados da Igreja Católica. Isso aí ele esqueceu, tadinho, né? Mas não, ele está falando daqueles estados mais, né, mais dinâmicos, economicamente falando, e com alguma autonomia. Gênova, Veneza, Milão, Florença, sobretudo Florença, né? Que eram, né, Florença, essas cidades todas, né, eram cidades maravilhosas, cuja a liberdade era também maravilhosa, né? Embora tivessem outras cidades, mas essas cidades eram cidades mais ou menos parecidas com cidades-estados que gozavam de grande autonomia, né? Eram também, a gente vai ver isso mais tarde, meio que protetorados das grandes nações europeias. Então, isso é um pouco mais complexo. Aí, ele está dizendo claramente aqui o quanto que a religião podia comprometer a individualidade, mas depois ele começa. Todas essas condições favoreciam, sem dúvida, o crescimento do pensamento individual e o necessário tempo de lazer, né, que foi proporcionado pela cessação dos conflitos partidários. Então, ele está falando que... E também tem o problema das guerras. O quê? Já que você não tem guerra, você
os seres humanos comuns têm mais tempo para se dedicarem a outras coisas, né? É o famoso, o Massi também vai escrever um livro sobre isso, é o famoso ócio criativo, né? O cara tem um tempo livre para poder se dedicar a outras coisas. É lógico que tempo livre na Europa dessa época é só, não preciso falar para vocês, né? Se hoje em dia né, que você tem, ou pelo menos tinha, leis trabalhistas, né? É difícil você ter tempo livre, né, para estudar, para lazer e tudo mais. Imagina quem que era pobre, né, na Europa dos séculos 13, 14, 15. É óbvio que a grande maioria da população não tinha nada o que fazer com esse tempo, não. Ele tinha que trabalhar nesse tempo, não? Então estava morto de tanto trabalhar, ou estava trabalhando. Mas ele está falando, essa que é a diferença que é importante a gente traçar, ele está falando de uma elite, não que todo mundo tenha nascido na elite, mas aquelas pessoas que acabam alcançando a elite. Por exemplo, um cara que não nasceu na elite, mas acabou alcançando essa elite, que é, por exemplo, o Da Vinci, que era um filho bastardo, né? Então ele não chega à elite, mas a arte dele o catapulta a se tornar um membro da elite. Mas ele acaba não morrendo na miséria, mas não vai ficar rico como um contemporâneo um pouco mais jovem do que ele, que é o Miguel Ângelo, que fica rico, né? Mas era da elite. Então, só para a gente ter um diapasão do que mundo é desse que nós estamos falando, né? Nós estamos falando da elite. Enquanto que aquele mundo do Bakhtin era o mundo do populacho, do povão, de todo mundo, né? Aí ele vai falar do segundo caso. Ó. Quanto mais frequentemente se mudava o partido, o governo, mais o indivíduo era levado a tirar o máximo proveito do exercício do gozo do poder. Eu já tinha explicado isso para vocês, né? Aí, vamos lá para a página 84, que ele vai explicar isso, vai falar do cosmopolitismo, que eu já tinha comentado com vocês, e aí ele fala de uma outra coisa importante, eu quero falar dos artistas, vamos lá, um pouco, mais ou menos no meio desse parágrafo, ele fala assim, ó, os artistas exultavam não menos desafiadoramente em sua liberdade, dos constrangimentos de uma residência fixa. Só aquele que já tenha aprendido tudo, diz Gilbert, não é um estranho em parte alguma. Roubado de sua fortuna e sem amigos, ainda assim ele é o cidadão de cada país e pode, sem medo, desprezar as mudanças da sorte. Da mesma forma, um humanista exilado escreve: onde quer que um homem de saber fixe seu lar, ali será a sua pátria. Então aqui, veja o que ele está trazendo para nós. Dois elementos importantes. É que os artistas tinham liberdade, mas podiam ser perseguidos. Mas aí o que acontecia? Olha que fantástico, gente. Ó, por isso que a gente tem que estudar história, gente, né? História é um negócio maravilhoso mesmo, né? Nós somos o chato do boteco, que ficamos perguntando, mas nós também somos maravilhosos, que a gente começa a entender um pouco o mundo. O que o cara fazia? Ele estava perseguido em Veneza? Que ótimo! Ele ia para Roma, ele ia para Milão, né? O Da Vinci mesmo foi para Milão, não foi bem recebido, né? Teve um problema lá eu acabei de falar da cidade, gente. Aliás, alguém falou aqui na cidade, quem que é? Florença. Né, veja que coisa maravilhosa. Ele não se deu bem em Florença, foi para Milão, né? Isso é outra coisa bacana. Então, o que ele está mostrando para a gente? Veja, né? E ele também não está generalizando. Ele está falando, ó, eles tinham liberdade, mas quando eles eram perseguidos, porque eles eram perseguidos, né? O que eles faziam? Mudavam de cidade, né? Eles mudavam de cidade. Era uma coisa simples de resolver, simples assim, né? Eu estou também simplificando, mas para vocês verem como é que ele traz, ele tenta trazer a realidade da vida daquela época, né? E aí, logo a seguir, ele é maravilhoso, que ele traça uma coisa maravilhosa dos historiadores, embora eles tenham dito que nós fazemos, né? Curiosamente, na universidade, onde você tem a universidade das ideias, né? Eles dizem que a gente fica doutrinando. Mas o cara vai para a igreja e não tem doutrinação. Eu não sei de onde é que eles tiraram essa ideia invertida. É o pessoal da Terra plana que inverte tudo, né? A gente tem que inverter a Terra plana em tornar o mar no espaço. Mas então, vamos ver aqui no século XIX o que ele está nos dizendo. Vejam lá.
Aqui, ó, um olhar agudo e prático poderá ser capaz de traçar, passo a passo, o aumento do número de homens completos, né? Ele vai dar o nome, né? O Homo Universale, que ele vai chamar, né? Que é o Alberti, né? Como é que ele chama lá esqueci o nome do cara, que eu vou achar ele aqui, ó, que é o Alberti. Então ele vai explicar, ó. Aí vejam, aí ele vai, se eles tinham antes de si como objeto consciente o desenvolvimento harmonioso de sua existência material e espiritual, é difícil de dizer, mas diversos deles conseguiram até onde isso é coerente e com a imperfeição que tudo o que é terreno. Olha bem, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando, olha, vão aparecer muitos homens fenomenais, como Da Vinci, Miguel Ângelo, né, que eram artistas de toda a ordem, mesmo Shakespeare, né, mesmo Dante, né, aquela velha história que eu falei com vocês, o Shakespeare queria ser poeta, porque poeta é que tinha valor, mas ele precisava viver, tinha que fazer teatro, né, Da Vinci era arquiteto, fez aquela praça do Papa, literalmente arquitetura do Da Vinci, mas você tem o Miguel Ângelo que pintou o teto da Capela Sistina, mas fez também a Pietà, fez o Moisés, né? E assim, de forma muito humilde, falou: levanta-te, né? Você imagina, o cara faz uma escultura e manda a escultura se levantar de tão fiel que ele achava que ela estava. Quer dizer, um cara humilde, né? Assim, muito humilde. Mas ele fala que uma coisa bacana, o que é? É a dúvida do historiador. Esse cara sabia disso? Eu não sei se ele sabia. Por quê? Porque o historiador não trabalha com a mente dos homens. O que ele pode dizer é que muitos homens foram capazes, como o Da Vinci, que era arquiteto e pintor e escultor, e os Cambal, o Miguel Ângelo também, depois o Alberti, que ele cita aqui, e outros mais, eles conseguiram chegar nisso. Se era uma coisa consciente ou não, ele não sabe dizer. Porque o historiador, gente, ele tem dúvida. O historiador não tem certezas, não. O historiador está em busca de certezas, né? Para logo depois a certeza que ele encontrou ser derrubada por outro historiador. Mas vamos lá, né? O que eu falei com vocês do Homo Universale, lá no próximo parágrafo, que ele vai falar que esse tal homem completo do qual ele vai falar, né? Aí depois ele volta para os artistas italianos, volta para o nosso amigo Dante, ele vai falar do Dante, eu estava falando do Dante, ele vai falar, Dante era poeta, filósofo, teólogo, né? Ainda tinha uma força fenomenal para escrever a Divina Comédia, que é, né, uma obra monumental. Depois ele vai falar que é uma coisa que eu tenho dúvida, ele vai dizer que os comerciantes, vejam, não são os intelectuais, não são os homens da igreja, os homens das universidades, né, os professores universitários, não. Ele vai falar que os comerciantes italianos ensinavam para suas meninas, para suas filhas. Imagina, né? Se mulher naquela época era quase que uma figura de segunda categoria. Né, em geral, viu, gente? Não é para todos, não, mas em geral era. Está falando que ele lia para as suas filhas, né? O que ele lia? Ele lia os clássicos, né? E vai falar que esses caras, em geral, liam nos dois idiomas clássicos, ou seja, em grego e em latim, né? E também eles tinham que conhecer a Vulgata, que era, no caso, né, o italiano, o florentino, que era o que era usado lá, né? Dependendo do lugar, cada língua nacional, já vou adiantando aqui para vocês, vai virar, né, o Shakespeare vai criar a língua, o inglês, né, e assim por diante, né, o Camões vai ser o inventor do português, né, e assim por diante, né, os literatos é que vão, na verdade, dar nome, né, dar a língua aos estados absolutistas, né, eles que vão conferir a língua desses estados absolutistas. Aí ele vai praticamente descrever esse Homo Universal como um homem excepcional. Aí ele vai falar, né, do Leon Battista Alberti, que eu já tinha falado com vocês, que viveu entre 1404, ou seja, no século XV. Ele, inclusive, é um cara que, embora ele diga que ele é pobre, que ele viveu bastante, porque a média
apesar de existirem pessoas que não acreditam em vacina, que não que acreditam em terra plana, a faixa etária, né, a longevidade da maioria da população do mundo até o século XIX era 40 anos. Né? Aqui no Brasil, quando o cara fazia 40 anos, ele começava a fazer o inventário dele. Né? Então, você veja que o Alberti viveu mais de 60 anos, né? O que já era bastante, já era um prodígio para aquela época. É lógico que reis, né? E o pessoal que ficava à toa, que era a nobreza, vivia mais tempo. Mas aí vocês viram aí, né? O Alberti, né? Ginasta, fazia música. Até eu fiquei apaixonado com o cara que, ó, caminhava, montava, falava, estudava física e matemática, praticava pintura e modelagem, né? Conhecia a câmera escura, né? Que depois eu vou mostrar para vocês. Lia em prosa latina, escreveu sobre arquitetura, fez um tratado em italiano sobre a vida doméstica em 4 volumes. O cara era maravilhoso. Isso aos 24 anos. Pensa bem, né? Aos 24 anos o cara já era monumental. Né? Aqui é lógico, né, gente? Ele pegou um exemplo, né, para representar esse homem renascentista. Isso não quer dizer que todos os homens renascentistas eram assim, né? Mas é muito bacana para a gente ver como é que se constrói essa ideia de renascença e como é que ele mesmo constrói. E logo no final da página 87, ele explica lá, ó, não é necessário acrescentar que uma vontade de ferro invadia e sustentava a sua personalidade como todos os grandes homens da Renascença. Ele afirmava, os homens podem fazer tudo se quiserem. Isso é uma coisa maravilhosa, porque essa, né, é a grande máxima do homem a partir de então. Aí eu perguntaria para vocês, qual que é a diferença do homem anterior a isso? Inclusive, as obras de algum desses homens refletem muito bem isso, né? Nas tragédias, por exemplo, shakespearianas, o que acontece? O cara comete um equívoco e o mundo dele vai por água abaixo. Blá, né? Por quê? Porque esse mundo, gente, né? Esse homem, ele ainda está na transição. Ele não é completamente moderno. Se hoje em dia tem gente que acredita em terra plana, né? Então, você imagina naquela época. Então, os homens não vão ser absolutamente, né? Não é da noite para o dia que eles vão virar modernos, não. Mas, em todo caso, né? Eu estou falando para você exatamente por causa disso, porque se ele está dizendo, né, que esse humanista vai escrever isso, né? Os homens podem fazer tudo o que quiserem, né? Ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Ao mesmo tempo, Shakespeare escreve peças onde os personagens entram, né, no moinho, né, que vai acabar com a vida de todo mundo. Então, que é uma forma de representação da vida que é muito mais medieval do que moderna. Então, também tem gente que vai pensar diferente. A gente vai ver isso lá no Delumeau. Mas aqui ele vai falar, Leonardo da Vinci foi para Alberti aquele que termina o que o outro iniciara. Isso aí é por quê? Porque claramente o Da Vinci, às vezes, ele, como eu falei com vocês, ele não era rico, então, às vezes, para sobreviver, ele teve que se submeter a contratos que eram muito prejudiciais a ele. Ele assinava e depois ele descumpria. Né? Fazer o quê? Artista um pouco assim, né? Aí, da agora em diante, eu acho que fica mais fácil a gente entender. Ele vai falar da glória, né? Aí ele fala, esse desenvolvimento interior do indivíduo corresponde a uma nova espécie de distinção externa, né? A glória. E aí é bacana, por quê? Porque ele vai falar da glória, de uma glória que serve muito para a gente pensar muito contemporâneo, embora seja um historiador do século XIX, né? Dos anos 1860, se eu acho que aparece com a publicação dele. E aí ele fala muito desse homem, ele fala que estão impregnados a concepção de fama do Império Romano, né, dessa influência do Império Romano, é lógico, né? E aí ele vai falar também de como é que esses homens lutavam pela fama. Ele vai falar do Dante, né? Ele vai falar, ó, ele lutou pela fama poética e com todas as suas forças. Como publicista, como homem de letras, punha ênfase lá na página 88, gente. Como publicista e homem de letras, ele punha ênfase no fato de que aquilo que fazia era novo e desejava não só inovar, mas ser reconhecido como o
primeiro, né? Aí ele fala, é significativo, lá no final desse mesmo parágrafo, ele fala, é significativo que no inferno as almas perdidas, né, implorem a Dante para manter viva a terra de sua memória e fama. Olha que fantástico, né? O que ele está nos apresentando? A fonte, né? A fonte do Dante Alighieri, depois a fonte literária, que também aqui ele está falando, essas fontes só serão novamente reconhecidas e valorizadas, né, pelos historiadores da Escola dos Análises, né, que é bacanérrimo, né, o pessoal da Escola dos Análises que vão trazer de novo essas manifestações da cultura para tentar dar voz, né, a essa história que ficou mais ou menos sem ser revelada, né, entre aspas, porque ela não foi muitas vezes escrita, né? Aí ele volta, ele está explicando, ó, numa passagem famosa, A Paixão pela Fama, né? O grande desejo da excelência é reprovada, porque a glória intelectual do Dante ainda. A glória intelectual não é absoluta, mas relativa aos tempos e pode ser sempre suplantada e eclipsada. Aí ele fala, a nova estirpe de poetas eruditos que surgiu depois de Dante, logo se tornou mestra dessa nova tendência, um duplo sentido, pois esses poetas eram os mais famosos dentre as celebridades da Itália e, ao mesmo tempo, como poetas historiadores, dispunham conscientemente da reputação alheia. Aí ele começa a falar o seguinte, o cara busca a glória, ele quer a glória, ele está em busca disso aí, mas, ao mesmo tempo, o que ele faz? Ele sabe que essa glória é terrena, é passageira, e ele não pode ser massacrado, né, pela sua pretensão, né? Ele não pode ser um pretensioso, ele não pode ser arrogante, né? Por quê? Porque o arrogante, né, ele será, né, excomungado, né? Ele será escrachado, ele será, obviamente, né, escarnecido, porque ninguém é tão poderoso assim, né? E aí é bacana que aí ele fala disso, depois ele vai no Petrarca para falar, né, que ele da futilidade da fama, né? Depois ele volta ao culto dos, né, vai falar do culto dos lugares, né? É fantástico isso. Então, né, ao invés deles como é que essa tradição de cultivar os lugares, que é uma tradição que até hoje reverbera lá, né? As pessoas vão visitar, né? Não só vão visitar Paris, por exemplo, né? E a Itália toda, né? E tornam, né, o turismo uma das maiores fontes de renda da Itália, né? Como eles vão visitar, inclusive, os cemitérios, né? Você pode ver os mausoléus, né? Eu contei para vocês do Panteão, que pegou que a Revolução Francesa transformou uma catedral no Panteão, que é mais ou menos o mausoléu dos revolucionários, ou não só dos revolucionários. Eu acho que quando eu estive lá, eu acho que o Rousseau estava lá, o Rousseau morreu antes da Revolução, mas assim, os caras que eles consideravam que mereciam um panteão, né, dos revolucionários. Mas aqui ele está chamando a atenção do quê? Ele está chamando a atenção desse elemento fundamental do culto dos lugares, né? É muito interessante que ele vai falar assim, ó, ele vai citar esse panteão daqueles grandes, né, que não são jogadores de futebol, né, gente? Nem astrólogos da internet, né? Na verdade, ele vai citar alguns aqui, ó, é o Dante, é o Petrarca, o Zanobi, né? O Filipe Delibes, o Lourenço, o Magnífico, quer dizer, são pessoas cujas obras ficaram para a posteridade até os nossos dias, né? E aí ele vai falar disso. Aí eu estava falando com vocês que não só os mausoléus, mas o próprio cemitério, né? Tem um passeio em Paris que você vai visitar o cemitério. Em algumas cidades da Europa você tem isso também. Até o cemitério você visita, né? Essa é uma reverência, né, à memória desses caras.
né? Que vão fazer, obviamente, essa nossa cultura, né, de reverenciar os lugares de memória, como diria o Pierre Nora. Aí ele, eu não vou entrar muito nesse aspecto, não, que eu acho que vocês viram isso muito bem. Isso é muito da nossa, é muito interessante a gente perceber que isso existia no passado da Renascença, né, que foi reconhecido por um historiador do século XIX, que é uma coisa muito parecida com o que a gente tem hoje, né? Você pode, no interior de você pode ir em Goiás Velho e visitar a casa da Cora Coralina, você pode ir em Codesburgo e visitar a casa é, do, do Guimarães Rosa, você pode ir em Itabira e visitar onde nasceu o Drummond, né, esses dois escritores mineiros, né? Pode ir no Cometa Itabirano também, viu, professor? Ah, é? Não sabia, não. Pois é, então a Margareta está falando que ele pode também ir no Cometa Itabirano. Então, isso é fantástico da gente reconhecer. Aí da gente saber que isso é uma invenção também do Ocidente, né? Aí ele entra numa coisa que é muito interessante, né? Que é óbvio, depois ele vai falar da citação, né? Que eles ambicionavam, né? A serem reverenciados com citações e tudo mais. Aí ele vai para o corretivo disso, né? Olha que maravilhoso, né? Fala assim, o ridículo e o humor, né? O corretivo desse apetite moderno pela fama, como de toda a individualidade altamente desenvolvida, é o ridículo. Especialmente, né? Tem alguém aí, gente, com o microfone ligado. Quando expresso como humor da manifestação vitoriosa. E aí é fantástico que aí ele vai explicar esse humor, né? E é muito legal porque ele está falando de humor que depois o Bakhtin vai recuperar. Não é daquele humor que ele está falando, vejam bem, né? E o Bakhtin vai falar disso. Não é humor satírico, né? Como o Bakhtin explicou, né? O humor do carnaval é um humor que vai fazer renascer a sociedade, é um humor ácido, é um humor sem limite. Esse humor não, esse humor é um humor que tem endereçamento, em geral, para as próprias individualidades, né? E para não deixar que essas pessoas se supervalorizem. Ao mesmo tempo, ele está falando que isso também é importante, por quê? Para acabar um pouco com uma certa ingenuidade que alguns deles poderiam ter, e realmente poderiam ter mesmo, né? E aí ele vai falar que vai falar desses humoristas que eles eram, às vezes, até bem recebido, né? Dependendo dos lugares onde eles estão. Lá na página 96, ele vai falar por exemplo, que o Papa Leão X gostava de convocá-los, né? Ele vai para a sua mesa, né? E ao mesmo tempo ele vai falar que outros desses humoristas vão ficar famosos, mas que alguns deles, inclusive, eu não sei se vocês viram, que eu achei muito, sempre que eu leio eu acho muito interessante, vai falar, alguns deles, inclusive, eram mantidos por grandes personalidades. Por quê? Porque, né, Maganu, não existiam jornalistas naquela época, os humoristas, se eles fossem regiamente pagos, obviamente eles evitavam de ser ridicularizados. Então ele vai falar lá que para eles não serem ridicularizados, alguns deles recebiam grana desses grandes personagens, né? Depois ele vai falar dos escândalos, né, que vão acontecer. É importantíssimo a gente ter claro, né, que isso acabava gerando o que ele vai dizer que é uma virtude, né? As únicas pessoas que podiam escapar disso eram as pessoas virtuosas, que elas nunca seriam ridicularizadas, né?
mas, ao mesmo tempo, ele vai... isso que eu achei aqui, né? Vai dizer que Carlos V e Francisco I davam pensão para alguns desses humoristas, né? Obviamente, para que eles não abusassem muito da sua pena e do seu humor, né? Ele vai falar, né, daquele Arentino, né? Como é que ele tinha uma certa liberdade, e aí, por fim, ele lá na página 102, só para a gente encerrar, que eu não estou querendo também me alongar, como eu falei com vocês, eu já fui para além do que eu gostaria, ele fala só, um fato singular, sempre notado, era de que Arentino só lançava injúrias contra o mundo, nunca contra Deus. Aqui eu acho que eu encerro, porque aquela velha máxima, né? Nós não podemos esquecer que esses humanistas italianos, esses renascentistas, eles criticam a religiosidade, né? A gente tem lá o Erasmo, né? De Roterdã, que vai fazer uma crítica à igreja bastante severa antes do Lutero. A gente tem as críticas que foram feitas por alguns desses hereges, né? Eu já comentei isso com vocês. Né? A gente tem o Giordano Bruno, que foi queimado, né? na fogueira inquisitorial, né? E o... sempre esqueço dele. Ajudem, gente. Os dois que eu sempre cito aqui, Giordano Bruno e o... Peraí, alguém já botou ele para mim. Galileu Galilei, exatamente. Né? Que são os dois que a gente sabe, eu já tinha explicado para vocês, são os dois caras que vão contrariar, né, a tradição cristã, mas sobretudo católica, né, das teorias do Ptolomeu, e como ele contradizia essas teorias, eles vão ser perseguidos, né? Depois eles vão ser perdoados, né? Assim, 5 séculos depois eles serão perdoados. É uma pena que 500 anos depois não dá, né, para você reverter a situação, mas infelizmente é isso, né? Para a gente também tomar cuidado com essa mistura entre, vocês estão vendo aí, essa mistura entre religião e política, religião e Estado, né? Como é que ela é perigosa e como é que ela pode comprometer. Eu acho que fica bem claro também. Perniciosa. Perniciosa e pode comprometer. A outra coisa importante, eu acho que aqui nós falamos bem, sobretudo desse individualismo, como é que ele se produz. Eu vou parar a gravação e vou abrir para as perguntas, tá bom?